Olá! Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Evolução Urbana, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa segunda parte, vamos falar sobre a cidade e urbanização medievais, com uma análise mais aprofundada sobre o desenvolvimento da cidade de Paris. O período medieval, especialmente a fase inicial, foi marcado por uma grande ruralização. No entanto, as cidades não desapareceram por completo. Depois do fim do Império Romano Ocidental, algumas antigas cidades romanas serviram de base para a formação de novas cidades bárbaras. Essas mantiveram várias partes do traçado original romano, mas foram se expandindo de forma orgânica para além do traçado original. Algumas cidades se originaram a partir de bases militares fortificadas. Essas eram conhecidas como burgos. Depois, com o tempo, elas foram se transformando até se tornarem grandes locais mercantis, tanto que é daí que vem a palavra burguesia. Também houve o surgimento de cidades novas, geralmente a partir de aldeias, com um desenvolvimento e crescimento bastante orgânico. As cidades chamadas de bastides são cidades que se desenvolveram ao redor de um castelo, geralmente na Inglaterra, na França ou no País de Gales. E também houveram algumas cidades de planta totalmente nova, cidades planejadas, originadas por toda a Europa, que então tinham um traçado regular e pré-determinado, frequentemente em linhas ortogonais ou em distribuição radial. Dentre as características comuns das cidades medievais, é possível dar destaque para alguns pontos. A preferência da implantação da cidade medieval por localidades com vias fluviais próximas garantiu a possibilidade de um melhor transporte humano e mercantil. A segurança da cidade medieval foi marcada por certas abordagens. É possível mencionar características como a busca por localidades de difícil acesso como um dos meios de defesa. Entretanto, quando é falado sobre a segurança das cidades medievais, deve-se destacar o marcante uso de muralhas. A muralha da cidade medieval também tinha a função de delimitar o crescimento da cidade para dentro de seu perímetro. Conforme as expansões que as cidades medievais acabavam sofrendo, vide exemplo dos burgos que se formavam, aos poucos novas muralhas eram levantadas, incorporando e protegendo a nova área anexada. Esse processo de muralhas subsequentes acabava gerando os anéis de cinturão. O já citado efeito de delimitação gerado pelo uso das muralhas permitia um adensamento das cidades medievais. A implantação de novas habitações tomava forma por adições muito intuitivas e espontâneas. Ocorrendo a tendência das novas edificações seguir a configuração do relevo, gerando traçados muito orgânicos. A construção das habitações e demais edificações presentes na cidade medieval foi marcado pelo uso de técnicas vernaculares, utilizando materiais locais. Quase que um contínuo ato de insistência, o refinamento e ensinamento das técnicas aplicadas era passado entre os moradores uns para os outros. Isso geraria uma padronização das formas das edificações. Antes de falarmos do processo de urbanização medieval, cabe um certo esclarecimento. Segundo o medievalista francês Jacques de Goff, o desenvolvimento urbano medieval, em especial a partir do século IX, caracteriza um evento novo, que, salvo exceções, não traça uma relação de continuidade com a Idade Antiga. Essa relação de não continuidade, conforme observaria Le Goff, desqualificaria o uso do termo renascimento urbano para o período, com este incentivando o uso do termo urbanização no lugar. Entre os séculos IX e XI, o desenvolvimento urbano ocorre a partir dos núcleos dominados por senhores eclesiásticos, bispos do antigo Império Romano, ou leigos, em geral condes carolíngios, que governavam a partir de um palácio, cujos arredores eram divididos entre a cidade propriamente dita e os burgos periféricos. Já a partir do século XII, ocorre o gradual processo de unificação desse primitivo núcleo da cidade junto a um ou dois burgos importantes dos arredores, levando a um crescimento espacial e demográfico, com essas novas formas urbanas necessitando pagar tributos, ora periódicos, ora regulares, ao senhor local. É deste processo que surge a relação entre a cidade e o seu subúrbio, tão presente na cidade contemporânea. Esse crescimento das cidades medievais levaria a uma retomada da população urbana, com povos migrando do interior para as cidades, fato que agravaria a crise do sistema feudal. Hilário Franco Júnior, importante historiador medievalista brasileiro, por exemplo, diz: é verdade que, desde o fim do século XII, os imigrantes não encontravam nas cidades as oportunidades que sonhavam,
formando um proletariado que frequentemente acabou por se chocar com a burguesia dona das lojas e oficinas. Mas, utopicamente, os centros urbanos continuaram a seduzir os homens do campo. O traçado das cidades medievais era geralmente bastante irregular, com ruas estreitas e tortuosas que geralmente seguiam as curvas de nível, por serem fruto de um crescimento orgânico. No entanto, isso nem sempre vai acontecer. As cidades bastídeos, por exemplo, costumam apresentar um traçado radiocêntrico, ao redor de fortificações militares. Já as cidades de origem romana costumam apresentar um traçado semi-regular, em planos ortogonais regulares. Na cidade medieval, o sistema viário era dividido em ruas principais e secundárias, e havia uma grande valorização da navegação fluvial intraurbana, uma vez que a qualidade e manutenção das ruas era bastante precária. Ali na foto mostra a cidade de Braga, em Portugal, que tem origem romana. A infraestrutura urbana medieval foi marcada pelo equilíbrio do espaço público e privado, visto que ambos não eram seccionados, mas sim se espalhavam pela mesma cidade. O espaço público protagonista da cidade medieval era a praça, essa integrada à rua, onde a circulação é alargada para a formatação do uso cívico. Em sua proximidade estariam situadas edificações importantes, como as igrejas. A praça é o local que geraria pontos de encontro de cidadãos, comércio e outras atividades públicas. Como já abordado, a habitação comum tem característica arquitetônica vernacular, com plantas simples, tem sua implantação definida pela ausência de recuos, com a edificação posicionada rente às vias. Essa ausência de recuos na implantação também é observável com as habitações vizinhas, sendo todas coladas umas às outras. Dentre as edificações mais notáveis no contexto da cidade medieval estão as já citadas igrejas, onde os moradores iriam praticar orações e interagir socialmente, os palácios e castelos, onde existia a centralização de poder, as universidades, locais de produção intelectual e estudo, e, por fim, os hospitais, locais onde eram tratados os cidadinos. O saneamento público foi inexistente no período, cabendo aos próprios moradores a limpeza das próprias fachadas e do controle da água, tornando sua qualidade irregular. Isso era agravado com a prática de lançar excrementos armazenados pelas janelas, tornando então a cidade um grande esgoto a céu aberto. A construção da ideia de pecado considerou as antigas saunas como locais profanos e, junto de ideias pseudocientíficas, contribuiu para o abandono de práticas de limpeza como o banho recorrente, sendo este praticado de forma muito mais pontual. O total descaso com saneamento e higiene colaborou para a proliferação de diversas doenças, sendo exemplo máximo do período a peste. A cidade escolhida pelo grupo como objeto de estudo para esse trabalho foi a Paris medieval. A rainha das cidades, segundo o importante historiador britânico Colin Jones. Nós consideramos pertinente agregar esse título ao trabalho para destacar a importância da cidade no período. Originada de um antigo assentamento romano, Lutécia ou Lutécia dos Parísios, durante os primeiros reinados francos, a cidade de Paris não possuía ainda o prestígio que atingiria nos séculos seguintes. Afinal, o costume de monarcas nômades e de cortes itinerantes ainda era bastante comum pela Europa. Seria apenas com Hugo Capeto, conde de Paris, eleito rei da França em 987, e sua respectiva dinastia, que Paris iniciaria seu gradual processo de crescimento. No início do governo dos Capetos, Paris se constituía em 3 partes. Na Ile de la Cité, o coração da cidade, localizava o palácio, sede do poder estatal, e a catedral, sede da autoridade da igreja. Na margem direita, repousava a zona comercial, sendo esta um importante centro de negócios e comércios da cidade. Na margem esquerda, outrora variada pelos saques vikings, surge o núcleo de ensino e aprendizado, com a residência de clérigos e a posterior instalação da Universidade Parisiense. Vale ainda ressaltar que o uso dos termos margens sinaliza o papel importante das vias fluviais para a dinâmica interna da cidade. Os primeiros reis da dinastia dos Capetos demoraram a se afeiçoar por Paris. Eles preferiam viver na cidade de Orleans,
E por isso, quando o crescimento da cidade passou a ameaçar o poder real, o Condado de Paris foi extinto e a administração da cidade passou para o Bispo de Paris. Com isso, o episcopado se tornou a instituição mais poderosa no local, responsável por repovoar e ampliar a prosperidade. A igreja patrocinou então um grande número de arquitetos, escultores, ourives, joalheiros e outros artistas e artesãos. Isso tudo fez com que a cidade atingisse uma primazia internacional nas mais diversas artes. A aura de vitalidade intelectual, religiosa, comercial e agrícola que se criou nessa administração da igreja começou então a atrair os monarcas de volta. Luís VI, Luís VII, Filipe II e Luís IX voltaram a residir na cidade, e o clero começou a fomentar cada vez mais a ideia de que a dinastia era especialmente beneficiada por Deus. Inclusive, Luís IX, depois que morreu, foi canonizado pelo Papa, e hoje é conhecido como São Luís. A cidade gêmea de Paris, Saint-Denis, tem como principal característica ser o local de gênese do estilo gótico, estilo que trouxe as abóbadas ogivais, maior verticalização das estruturas e uso recorrente de vitrais. O estilo seria adotado em prédios públicos por toda Paris, tanto como também na Europa. Na cidade, um marco do estilo gótico foi a Basílica de Saint-Denis, construída no século VII. Quase todos os reis do período foram sepultados lá, se tornando um mausoléu dos reis franceses. A dinastia capetiana, que então reinava na França, teve interesse em construir a imagem de Paris baseada na de Roma. Conforme cita Colin Jones, popularizava-se a noção de que a cidade de Paris é, como Roma foi, a pátria comum. Os monarcas dessa dinastia, como Filipe II ou Filipe Augusto, usariam dessa relação entre Paris e Roma como forma de justificar o seu crescente poder real, buscando associar o seu poder pessoal ao poder da cidade, como outrora Augusto fizera com Roma. Enraizada a noção de autoridade real fixa na capital do reino, uma inovação dos capetinos em relação aos seus contemporâneos europeus, Paris passou a abrigar estruturas administrativas do Estado, como a residência real e sua comitiva, sediando o Tesouro Real, a Chancelaria e o Parlamento, Corte Superior de Justiça do Reino. Nessa jornada de poder, e no intuito de proteger a cidade, o rei Filipe II iniciou a construção de uma grande muralha fortificada ao redor de todo o perímetro urbano, que foi erguida entre 1190 e 1209 na margem direita e entre 1200 e 1215 na margem esquerda. A muralha era de um eficiente trabalho de engenharia e possuía 71 torres e 12 portões. Ela nunca chegou a ser posta em prova e mais tarde foi demolida durante as reformas do período barroco. Apesar disso, a muralha de Filipe II teve papel fundamental na definição do traçado das ruas parisienses, e isso pode ser notado no mapa da cidade até hoje, mesmo após séculos de sua demolição. A circulação interna de Paris era precária. Onde não era lento, o trânsito era perigoso. As ruas eram estreitas e sinuosas, inexistia a limpeza dessas, e havia uma dependência excessiva em poucas pontes, por sua vez mal preservadas. Nessa situação, os rios eram o meio de circulação mais confiável para a população citadina, seja de cargas, seja de pessoas. Destes rios que cortavam a cidade, além da importância para a circulação interna, vinham uma série de produtos que tornavam a cidade de Paris um grande centro eclético. Produtos normandos e mercadorias do Atlântico, como frutas, peixes, sal, feno e madeira, vinham das partes mais elevadas, enquanto das partes mais baixas provinham cereais de Beauce e Brie e vinhos da Borgonha, além de outros produtos oriundos de Gênova, Florença, do Mediterrâneo, de Flandres, da Alemanha e do Mar Báltico. É possível ainda traçar certos paralelos entre a circulação interna por meio dos rios, presente não só em Paris, como em outras grandes cidades medievais do período, com a famosa circulação fluvial existente em Veneza até hoje. Essa valorização dos rios tornou natural o fortalecimento social e político dos mercadores navais, classe favorecida pelos monarcas, sendo uma versão capetinga dos nautes romanos. Não é por acaso que até hoje o selo de Paris, o escudo que representa a cidade, é o mesmo selo dos mercadores navais. Parte do centro cultural de Paris se mudaria para a margem direita, onde então seria desenvolvido o comércio. No século XII, esse desenvolvimento mercantil acaba dando início ao mercado que se tornaria o Les Halles. Esse desenvolvimento se tornaria então um sistema com conexões comerciais complexas, que impediria a monopolização desse comércio. Já na margem esquerda,
A antiga escola catedral de Paris seria reformada no final do século XII e se tornaria a Universidade de Paris, se tornando um dos principais polos de produção intelectual da Europa. O desenvolvimento da cidade segue além das muralhas, onde novos povoados começam a ser estabelecidos nas regiões periféricas. Além desses povoamentos, burgos de tamanhos diversos começam a se estabelecer em torno da cidade. A dinastia capetiana reconhecia os poderes locais de burgueses por toda a França, mas exceto em Paris, afinal ela era a joia da coroa real. Em 1290, Paris representava cerca de 15% das rendas de toda a coroa. A ampliação das corporações de ofício teve papel importante nesse fato, já que elas forneciam impostos à coroa e era um sistema de autoridade muito mais eficiente do que o feudal. Desde o século XII, Paris vivia um desenvolvimento muito grande. A agricultura estava em franco desenvolvimento, a classe mercantil era habilidosa e empreendedora, a universidade atingia a hegemonia cultural no ocidente e a cidade era a maior da cristandade, com quase 250 mil habitantes em 1238. No entanto, o século XIV foi catastrófico para Paris. As relações entre a nova dinastia real e a cidade de Paris nunca retornariam aos tempos áureos dos capetos. A aliança dos cidadinos com os ingleses na guerra contra os valóis franceses criaria um sentimento de ressentimento incurável, com medo constante de represálias. A cidade de Paris vivia constantes banhos de sangue no século XIV, ocasionados pelos constantes conflitos entre facções pelo controle da cidade, em especial pelos anglo-borgonheses. Ademais, houveram problemas com a peste que foi imensamente proliferada. Até o início da década de 1420, metade da população de Paris fugira.